Mais uma vez, bom dia. Agora vamos compartilhar um pouquinho de palavra de Deus, né? Precisamos da palavra. A palavra de Deus é alimento para nossas vidas, alimentos para nossa alma, para nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Bom, a palavra que eu tenho para compartilhar fica em Gálatas, como pediu nosso amigo Gil de Andrade, capítulo 3, a partir do verso 6. A experiência de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da lei. Das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o pai na fé da religião evangélica, cristã, né, na religião cristã, religião do judeu, né, dos judeus e os islâmicos, é Abraão. Uma promessa que Deus fez a ele, que o nome dele seria muito famoso. Ele não viu isso em vida, mas na morte dele ele viu. A gente podemos atestar que ele é mais reverenciado até do que o Senhor Jesus, porque as três religiões, sendo que duas delas não reverenciam a Jesus, e Abraão é reverenciado nas três, ele é considerado pai na fé das três. E o que Abraão fez? Quais foram as obras da fé dele? Saiu meio da parentela dele para ir aonde o Senhor, para uma terra que ele não conhecia, que seria a terra prometida, e que Deus, a partir dele, lhe faria uma grande nação, que não poderiam ser contados como as estrelas do céu. Sendo assim, ele saiu, passou por provações imensas. Ele teve muita dificuldade para ter um filho. Quando teve um filho, Isaac, Deus mandou para testar a fé dele, que sacrificasse o menino. Que dor que esse homem sentiu. E aí o que acontece? Ele a relação dele era íntima com Deus, tanto que até do filho dele ele não quis quebrar aquela relação com Deus e abrir mão do filho dele, que tanto ele queria, tanto desejava. E Deus o imputou como amigo de Deus, um amigo de Deus, porque estava firme com Deus mesmo. Até a perda do filho dele não seria suficiente para separar, quebrar aquele relacionamento que ele tinha com Deus. E Abraão fez mais do que isso, meus irmãos. Além de sair do conforto que ele tinha, ele pegou com homens do campo que não sabiam lutar, foi lá e resgatou Ló, que tinha sido capturado pelos reis lá. Ele lá foi lá e capturou com aquele povo, não sendo um pessoal de guerra, foi lá e Deus operando, foi lá e conseguiu resgatar o sobrinho Ló, que tinha acompanhado ele na viagem. Abraão foi um percursor do dízimo. Ficam falando tanto do dízimo da lei, é legalismo, é para judeu, etc e tal. Abraão não era judeu. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Então você vê que hoje seria o Iraque. Seria um iraquiano nos dias de hoje. Se ele não estivesse nos nossos tempos aqui, seria um iraquiano. E Abraão dizimou. Dizimou mesmo. De tanta a relação dele que era tão íntima, ao estar diante do sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, Abraão foi lá e dizimou de pronto. O menor abençoou o maior ali naquele momento ali. Melquisedeque abençoou ao maior, o pai na fé, que era Abraão, sem contradição alguma. E você vê que isso lhe é imputado com justiça, por justiça, porque o próprio São Jesus ali falando com os judeus, no capítulo 8 de João, fala:
Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Obras de fé, né? E aí, o dízimo não é uma obra de Abraão? Jesus falou para fazer as obras de Abraão. E aí, como é que fica? Então você vê o seguinte: no Salmo 110 fala que o Senhor Jesus é sacerdote eterno do sacerdócio de Melquisedeque, que recebeu dízimos. Então a gente vê que tudo isso está num contexto para os dias atuais também. Um gentio anterior à lei praticando gentios, né? No caso que Melquisedeque também estava recebendo, e Jacó também fez o voto depois. Então são as obras de Abraão, obras de fé de Abraão, que lhe é imputado por justiça, como pai na fé, porque ele teve fé sem lei, sem nada, foi lá e fez. E é como nos dias de hoje. Na fé cristã, nós não agimos por legalismo, agimos por atitude, por amor, por fé, como Abraão fez. É assim que funciona. Porque a lei só não é suficiente. A lei aponta pecados. Aponta pecado como ninguém. Aponta pecado. Mas quem resgata o homem diante de Deus, quem reabilita o homem diante de Deus, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão já foi um protótipo dessa graça aí, já sem lei alguma, praticando atos de fé. A mesma coisa somos nós. O Senhor Jesus disse: se vós praticardes somente o que eu lhes mando, servos inúteis sereis. Então o que acontece? Eu aqui pratico o que Jesus manda só. Sou inútil? Eu sou inútil. Porque eu não vou mais além, não procuro agradar como Abraão fez. Abraão foi mais além do que ele não tinha ordem, não tinha nada. Ele foi além daquilo que lhe era mandado pelo Senhor. Foi voluntário o que ele fez e o Senhor aceitou e imputou como justiça, imputou como fé, como pai na fé. Abraão é o pai na fé de todos aqueles que hão de crer, de todos aqueles que têm fé nesse Deus maravilhoso, no nosso Senhor Jesus Cristo, nessa graça maravilhosa. Abraão é o pai na fé. É um modelo de fé, assim, para nós. Não que Jesus Cristo deixou de ser nosso modelo, mas ele, sem lei, sem nada, ele pegou, tomou uma iniciativa linda de fé que serve de modelo para nós. Embora o Senhor Jesus fez com excelência tudo isso, fez melhor do que Abraão, inclusive, que teve suas falhas, ele era um homem falho, como qualquer um. Mas o Senhor Jesus já fez, já tinha lei, já tinha tudo praticado, fez coisas maiores ainda, nunca pecou o Senhor Jesus. Mas Abraão também deixou um legado de fé para todos nós que cremos. Fiquem com Deus, um bom dia, uma boa semana. A paz.